E hoje, né, toda semana, toda quarta-feira, a gente está aqui para compartilhar aprendizados. O aprendizado sempre é bom no sentido de trazer reflexão, trazer uma possibilidade, uma ação diferente, diferenciada para a nossa vida. Eu costumo sempre dizer que o aprendizado é seguido de ação, né? Então isso é um conceito, né, do coach, né, integral sistêmico. Eu trago para a minha vida e trago para vocês, né, dentro desse circuito, aonde foi criado a questão do filme, né, trazer o filme porque é algo lúdico, aonde geralmente a gente gosta, né, uma boa parte das pessoas gosta de assistir filme, e é um momento que você está relaxando, está se divertindo e também está aprendendo. E aí eu costumo dizer para as pessoas que pegar no mínimo 3 aprendizados, e cada aprendizado você colocar uma ação no seu dia a dia, né? Vocês vão ver hoje nesse filme, Para Sempre Vencedor, o título já é bem sugestivo, e vocês vão entender a profundidade, né, desse filme. É baseado em fatos reais, então tem uma credibilidade ainda maior de saber que isso foi real, e trazer principalmente o conceito da disciplina, tanto na parte da educação, em termos de conduta, comportamento, e disciplina no sentido de você persistir e continuar naquilo que você realmente quer na sua vida, o que você almeja, e que você vença. Assim, eu deixar aberto para vocês também colocarem a visão de vocês. Não sei se todos assistiram o filme, mas esse filme realmente traz questão de história de perdão, né? A relação pai e filho estremecida, traz a questão de a gente reconhecer erros que a gente cometeu, né? Erros como pai, erro em relação até como amigo, e a importância também da questão da figura de um amigo para poder influenciar de forma positiva e trazendo essa pessoa para uma conduta melhor, para que a pessoa seja uma pessoa cada vez melhor. Então são alguns assuntos desse filme de hoje, né? Para Sempre Vencedor. Se sintam à vontade no momento que vocês quiserem perguntar e fazer alguma colocação, alguma reflexão, se sintam à vontade. Então assim, só para que a gente se situe em relação, Mel, seja bem-vinda, em relação que você se situe ao contexto do filme, tá? A história, né, é de um pai que é técnico de um time, né, de rugby, se eu não me engano a pronúncia seja essa, tá? Que é tipo um futebol americano, aonde ele era técnico, esse pai era técnico, e esse filho jogava nesse time desse pai. Só que ele é adolescente, a conduta dele era indisciplinado, era briguento, ele gostava de sair com os amigos, né, um pouco da farra, e inclusive consumia também drogas. Essa relação, apesar do filho estar no mesmo time que o pai, essa relação não era muito próxima, né? Apesar, não existia muito diálogo, muita comunicação nessa relação. Então a gente já começa o filme nesse contexto. Você vê um adolescente briguento, um adolescente que não é muito desafiador ele aceitar a disciplina, ele escutar. Esse é o contexto desse adolescente, aonde em um determinado momento ele sofre um acidente porque ele está bebendo, né, e acaba tendo a companheira ou a namorada naquele momento, fica bastante acidentada,
e ele é julgado por isso. Por ser adolescente, ele não vai para a prisão, ele vai para um reformatório. Então lá ele tem a oportunidade de ter uma conduta, né? Lá, como eu falei, ele tem uma dificuldade, é desafiador, disciplina. Então lá onde ele ficou, né, começou a ficar em relação a um reformatório, ele tinha que cumprir regras, disciplina. Então era muito desafiador para ele. A tendência dele era sempre enfrentar. Então, assim, para a gente já começar a refletir em relação a esse filme, né, ter os aprendizados, essa questão da disciplina. Seja a gente sendo criança, a gente sendo adolescente, inclusive até adulto também. Porque a gente vai entender que a disciplina também vai servir na disciplina de ouvir o outro. Pode ser também muito desafiador para a gente essa questão de ouvir. É preciso disciplina para o quê? Para frear a língua, vamos dizer assim, a nossa fala, para a gente não atropelar aquilo que o outro está falando, né? Que às vezes pode soar como uma acusação, pode soar uma série de coisas, e a gente já querer combater aquilo. E é importante que a gente escute, né, a versão toda, escute a pessoa falar, né, de forma completa, e poder talvez analisar a situação, falar baseado nisso. Então muito de nós talvez não tenha a gente tem essa ansiedade de falar em cima do que o outro fala, sem ter essa disciplina de escutar. Então é muito importante que a gente possa treinar. E nesse filme, né, treinar essa disciplina para escutar. Então nesse filme ele fala muito isso. Tanto a questão do pai, que é o técnico do time, e tanto o filho, ele tem uma dificuldade de escutar também. Então você vê que uma coisa que é do pai, né, tem a questão familiar, é algo que pode ser passado para os filhos. Então, atenção, né? Quem é pai, quem é mãe, o que vocês têm passado para esses filhos. E o quanto é importante, né, o disciplinar, o quanto o disciplinar quer dizer amar esse filho ou essa filha. É aquela coisa de, se você não disciplina, a vida, as situações do cotidiano vão disciplinar. Então, assim, aí a partir do momento que ele está, né, vamos chamar de um reformatório, para que ele possa se tornar uma pessoa melhor, e lá ele tem a oportunidade de jogar no time que ele jogou como adversário. Carolina, seja bem-vinda. Que ele jogou como adversário. E ele tem a chance de jogar com esse futebol americano em relação ao time do pai, que é técnico. Só que nesse time, esse novo time que ele começa a jogar, lá tem uma série de regras, tem uma série de condutas, né, princípios e valores que talvez no time do pai, né, que era técnico, não existia. Nem, vamos dizer assim, que nem na casa dele de fato existia. Que aí entra a questão que eu falei, a importância de se criar regras, disciplina, já começando em casa. A questão do time de futebol ali era a representação do que existia na vida dele, o que ele estava vivenciando até então. Ele é adolescente, com seus 16 anos, por esse motivo ele acabou não sendo preso, mas indo para o reformatório. Então é a importância dessa disciplina. Só que junto a isso, a gente vai encaixar essa questão da disciplina na questão de um contexto de equipe. Porque
com essa disciplina e com o contexto de equipe dentro de um time, ele como ele não tinha essa disciplina, ele na cabeça dele era estrela do time, onde ele jogava, o pai era técnico. Então aquela história da estrela, a estrela do time é que vai fazer tudo, vai vencer os jogos, se ele não tiver, nada acontece. E ele começa a entender que não é ele que faz, né? Entra a questão do nós fazemos, nós conquistamos, nós, né, vencemos de verdade. Então esse nós acaba tendo na rotina dele, dentro do reformatório, que ele tem a chance de jogar nesse time, nesse novo time. Então ele acaba aprendendo valores, né, e princípios que até então ele não tinha aprendido. Isso passa a ser importante no crescimento dele, no amadurecimento como um indivíduo, um ser humano. E dentro desse novo time, ele também é colocado em uma outra posição que ele não jogava. Então aí entra essa mesma coisa da questão que ele sabia onde ele ficaria melhor, aonde ele jogaria melhor. E na verdade, na observação desse novo técnico desse time, ele tinha uma outra visão, que ele poderia se dar melhor, né, em uma outra posição jogando. No início ele não aceita, né, não aceita ir jogar nesse time, não aceita uma série de situações, de regras, e só que à medida que o filme vai passando, ele vai entendendo, porque aquele time, ele realmente vê um conceito de time, ele vê realmente a coisa, tem uma visão do conjunto de família, né? Essa acho que é a mais forte conceito para ele, que apesar de ele conviver com a família dele real, né, pai e mãe, ele de fato, na prática, ele nunca teve isso, do pai se importar com ele, de perguntar como é que ele estava. Aí entra uma outra questão. O pai, ele queria, que ele é o técnico do time que ele jogava, ele só queria saber de vencer, de realmente fazer com que esse filho fosse o melhor jogando. Otávio, seja bem-vindo. Então, melhor jogando, só que em nenhum momento esse pai, que estava, vamos dizer assim, obcecado por vencer, nunca, em nenhum momento perguntou se ele realmente estava bem, né, jogando, ou se isso era o que ele queria, se esse filho queria jogar. Em nenhum momento. Então, aí entra um aprendizado. Será que você, pai e mãe, nessa convivência com seus filhos, você já pararam para perguntar a eles o que realmente queria, o que eles querem? Porque assim, a tendência, né, na visão de pais, a tendência é incentivar aquilo que talvez por algum motivo seja uma profissão, uma coisa que os pais não conseguiram ou se sentiram frustrados, poder passar para esses filhos. Então há uma tendência para isso. E no caso do pai, né, desse adolescente que a gente está falando, o pai ele sofreu uma lesão no joelho na época que ele jogava, e por isso ele tinha todas as possibilidades de ser um jogador brilhante, de destaque, só que por causa dessa lesão ele não pôde fazer, né, seguir em frente. Então ele se sentiu frustrado. Foi um sonho não realizado. O que esse pai pensou? Eu vou incentivar o meu filho a gostar de futebol, a jogar comigo, eu vou poder treinar ele para ele ser o melhor. Só que qual é o custo disso? É justamente não perguntar para esse filho que se ele realmente gosta disso, ou, né, se gostava.
esse pai queria se realizar nesse filho. Só que isso é muito perigoso quando se fala de indivíduo sujeito, porque o sujeito ele tem vontade, tem desejos próprios. E quando a gente fala da psicologia, isso, e mais ainda, vamos dizer, da psicanálise, voga muito a questão do desejo desse sujeito. Porque se ele está vivendo mais a vontade dos pais, né, mais as frustrações dos pais, isso pode, lá na frente, acarretar alguma coisa de, a gente pode pensar macro, né, vamos dizer assim, de forma bem macro, uma depressão, uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, pânico também. Então tudo isso pode vir a acontecer. Ou então, no caso do filme, o envolvimento com drogas e questão de vamos dizer assim, de farra, e ele, essa dificuldade também de disciplina, porque de fato esse pai não estava presente em termos de comunicação, de orientação. Ele queria a todo custo que esse filho seguisse esse desejo, esse sonho que era dele, e talvez, vamos dizer assim, não era desse filho. Então, assim, é o primeiro ponto a gente refletir sobre isso. E dentro desse novo time que esse adolescente está, ele começa a sentir essa questão da família, o valor da família, né? O conceito prático que um ajudando o outro. Não existe uma pessoa melhor ou pior, mas todo mundo está ali para se ajudar. Então ele cria-se uma irmandade de forma positiva, né? Um apoio, né, de cada um, aonde esse adolescente, em um determinado momento, ele tá revoltado. Já seja bem-vinda. Ele tá revoltado pelo que eu falei da questão do pai. Carlinhos, seja bem-vindo. Marluísa também. Então, assim, é importante que a gente possa também compreender esse adolescente, porque tudo que ele passou, estava passando ali no time, ele de fato tinha uma consequência do que ele vivia. E ali foi uma chance, vamos dizer assim, foi uma nova chance na vida dele conduzir a vida dele de outra forma. Até a questão do envolvimento com drogas, ele ficou longe. E ele começou a internalizar a questão do conceito de família, de irmandade, de tradição, né? O apoiar e também a questão do caráter e da honestidade, né? A gente vai ver também no filme que existe uma parte que ele volta a tomar drogas, até mesmo no reformatório, só que ele mesmo fala, né, para o técnico do novo time. Ele fala, ele consegue falar, ele consegue ser honesto, apesar da consequência disso, que seria o quê? Ficar fora do jogo, como tipo uma suspensão de um jogo ou 2 jogos, funcionou como uma forma de, vamos dizer assim, alguém se importa comigo, porque o pai mesmo, ele não se importava só com futebol. Então, assim, apesar dele ter dito a verdade, ele se sentiu pertencente a um grupo, a uma família, que apesar do erro, apoiou ele. Então é importante, aí vem um outro aprendizado. É importante a gente apoiar, talvez alguém da sua família, até amigo, apoiar algo talvez que esteja errado, apoiar no sentido eu estou aqui, mas com isso não deixar de existir a punição ou a disciplina, né? Vamos dizer assim, a disciplina, que é importante para que essa pessoa reconheça que ela errou, mas também saber que existe uma pessoa que ela pode contar, apesar do erro. Então é um dos aprendizados desse filme. E enfatizar a questão da importância dessa figura de amigo,
Um amigo, ele pode ter a condição, você, né, como amigo, ou você que tem um amigo, é importante essa figura, até para, nesse filme fica muito marcado a importância de resgatar uma pessoa, não desistir dessa pessoa, né, persistir. Possa ser que essa pessoa, por algum motivo, até talvez, às vezes até envolvimento com droga, ou alguma coisa, algum erro que ela cometeu, mas que ela possa ver que tem um amigo, né, alguém que ela pode ter um suporte. E com isso, acreditar, né, no potencial, porque esse pai desse adolescente, ele não acreditava nesse filho. Quando eu falo não acreditar, no sentido, em termos de do que ele realmente sente, né, o que ele vê, não escutava. Esse pai, se esse filho não escutava, esse pai escutava 5 vezes menos. Então, assim, a importância, né, dessa disciplina, dessa comunicação e dessa presença desse pai. Porque se a gente for parar para pensar também, já pegando o tema de drogas, muitas vezes esse envolvimento com droga tem a ver um pouco com essa questão da ausência do pai. Quando eu digo ausência do pai, não quer dizer ele pode estar presente fisicamente, mas em conduta, né, que nesse filme, em disciplina, porque quando os pais disciplinam esse filho ou essa filha, internamente ele está dizendo que ele está se importando, que ele se importa com eles. E isso na cabeça da criança ou do adolescente, isso é um amor. Apesar que naquele momento ele pode ficar chateado, pode ficar uma série de coisas, né, brigar e tal, mas no interno isso é muito bom. Isso ele vê que esses pais amam ele de algum jeito. Então, essa ausência do pai em termos de atitude, de comunicação, pode levar a um uso de drogas. Não é uma regra, não, é só uma possibilidade. Nesse filme ele mostra um pouco isso, tá? Então é interessante você ver esse filme, porque realmente ele é muito motivador, tem essa questão da disciplina muito interessante. Aprender, um outro aprendizado é aprender a ouvir, exige muita disciplina, como eu falei. É um ponto que a disciplina não está só nas regras ou então na persistência, também está na disciplina de ouvir o outro. Às vezes a gente pode ser muito impulsivo na nossa fala. E o que esse novo técnico estava fazendo com esse adolescente é criar princípios e valores para que não fosse só para fazer um time vencer, mas que esses conceitos, esses jovens levassem para a vida, que pudesse repercutir na família, que pudesse repercutir no trabalho, que pudesse repercutir em várias áreas da vida deles. Então ele não estava simplesmente pensando na vitória. Vitória seria uma consequência, né? Então, por isso que o filme, né, Para Sempre Vencedor. Então, quando você desenvolve princípios, valores, realmente que norteiam a sua vida, com certeza você é vencedor em várias fases da sua vida. Vai ter desafios? Vão ter, mas você vai poder, de fato, vencer. Então, além desses aprendizados que eu falei, tem essa questão do... vamos dizer que a questão do caráter e honra, que esse time trabalha muito isso, que é essa questão da honestidade, né? Se fez algo errado, né? Falar, reconhecer que errou e vai ter a consequência, mas ele tem a sensação, ele tem realmente o sentimento que ele faz parte de um núcleo, ele faz parte de uma família que pode apoiar, apesar do erro. Então, a gente aprende
Paola, seja bem-vinda. Então a gente aprende que é importante a gente reconhecer os nossos erros e também, na hora que o outro erra, a gente também poder reconhecer esse erro, mas não apontar, mas apoiar de algum jeito. Porque a família, ela faz isso, né? Esse adolescente, ele começou a ter esse sentimento de família, que alguém estava apoiando, que apoia ele, apesar dos erros. Porque na verdade em alguns momentos, a gente pegando outro contexto, às vezes um adolescente muito briguento, ele está o quê? Ele está chamando uma atenção para uma possível atenção, que ele quer ter atenção no sentido de amor, né? Atenção nesse sentido. Então ele não está brigando porque ele quer brigar, é porque alguma coisa alguma coisa em casa não está faltando, né? Como eu falei, nesse filme mostra falta de comunicação desse adolescente com esse pai. Não existia essa comunicação, não existia essa disciplina, não existia essa questão do desejo, né, de saber, esse pai saber o que realmente esse adolescente queria de fato, se era jogar de fato o que ele queria. Então isso tudo faz com que a gente comece a pensar nesses aprendizados. Um outro ponto importante que esse filme mostra, a importância de perdoar. A gente pode pensar muito que o perdão é para outra pessoa. Porque eu escuto muito, o fulano de tal não merece o meu perdão. Só para a gente consolidar isso, o perdão é para a sua libertação. Aí a pergunta é, será que você merece se libertar? Porque o perdão é você desconectar daquele passado, daquela situação, e poder realmente olhar para o presente e olhar para o futuro. Desconectar. Porque se você não perdoa, vira e mexe, você está lá no passado. Você está olhando para o passado. É como se fosse uma corrente te prendendo, não te permitindo seguir em frente, para que você realmente se sinta bem, que você realmente se sinta bem no seu trabalho, que você tenha sucesso no seu trabalho, você na sua família, dependendo do que seja. Esse perdão pode te afetar em um casamento, pode afetar na relação de amizades. Então tem gente que passa um bom tempo sem falar com alguém, às vezes até 20, 30, 40 anos, porque não liberou esse perdão. E aí o que acontece? Às vezes algumas áreas da nossa vida fica travada e a gente não tem nem noção, a gente não liga as coisas. Então, nesse sentido, né, com uma das conversas que esse adolescente tem com esse novo técnico, bate nesse ponto da importância de ele perdoar o pai, né? O jeito que esse pai né, sem comunicação, né, a questão de sempre exigir, né? Porque há uma questão aí, quando os pais exigem muito desses filhos, de forma inconsciente, esses pais, sem querer, que eles não fazem por mal, eles estão emitindo que não aceitam esses filhos do jeito que são. Ele precisa ser melhor, uma exigência, uma cobrança. Então, nesse sentido, pode ser muito, vamos dizer, pode martelar muito, seja uma coisa muito, que essa criança, esse adolescente, essa pessoa se cobre muito para ser o melhor, porque fica codificado na mente que esses pais, essas figuras, que às vezes pode ser que não sejam os pais, mas figuras que representam, que não aceitam esse filho do jeito que porque é uma cobrança, tem que ser o melhor, tem que ser o melhor, ser o melhor. O melhor é ser ele, é ser quem você é. Esse é o grande ponto. E esse pai, nesse filme, ele não enxerga disso, ele não vê as necessidades. Mônica, seja bem-vinda. Ele não vê as necessidades desse filho.
E aí esse novo time para esse adolescente passa a ser todos esses valores, esses princípios, essa comunicação, essa sinceridade, essa honra, esse caráter. Então tudo isso começa a mudar. E esse pai, né, ele tem a oportunidade, esse adolescente tem a oportunidade de voltar, né, antes do prazo, antes de finalizar o campeonato, e ele percebe essa mudança. Só que esse pai ainda está muito duro na posição que ele está. Então, tanto é que ele, quando esse filho volta para casa, o pai está mais preocupado com as estratégias que esse filho pode passar para ele como técnico, porque esses dois times que esse filho jogou, né, ele jogou no time adversário, e é um time de ponta, né, e com possibilidade de ganhar o campeonato. Então esse pai, ele só via essa questão da estratégia, ele só via a possibilidade desse filho informar os possíveis segredos em termos de tática para que o time dele, do pai, né, fosse vencedor. Ele só estava pensando nisso, enxergando isso. E em nenhum momento perguntou como é que está meu filho, como foi o tempo que ele passou no reformatório, se foi difícil, se não foi desafiador. Em nenhum momento ele falava disso. Ele falou, esse pai não falou disso. Então, nesse novo time, ele vê uma série de coisas de construção, nessa questão desses conceitos, essa base, a disciplina. Então ele vai reformulando até a questão do perdão em relação a esse pai, do jeito que ele foi possível. Esse adolescente, ele foi até esse pai e liberou esse perdão. E o pai, por ser durão e tal, ele até chora, mas como são isso tudo no time, no dia do jogo. Tudo isso no dia do jogo, que eles jogam como adversário. O filho no outro time e esse pai como técnico desse time adversário. Então é um enfrentar, né? Como né? Pai e filho se enfrentando no futebol. E aí nesse momento ele libera, o adolescente libera esse perdão para esse pai, né? Ele chora um pouquinho esse pai, mas ele continua duro ali, mas a importância. E nesse filme também traz uma outra coisa, né, de cultura, a questão de uma dança de força, um grito de guerra antes dos jogos, que o nome da dança é haka. Ele traz a questão de posições. Eu vou fazer uma analogia em relação a arquétipos de Jung, no sentido assim, existe arquétipo de posições que você pode fazer, que você induz. Por exemplo, essa aqui de vencedor é um arquétipo do vencedor. Então isso, de uma certa forma, é algo vem biologicamente do passado, e isso ainda continua, são posições de poderes. Então nessa dança, para a cultura, vamos dizer, o nome a cultura Maori, se eu não me engano. Então assim, é um grito de guerra para intimidar o inimigo. Então, antes ali de começar o jogo, os dois times estão de frente. Paloma, seja bem-vinda. Então, o grande Antônio também, seja bem-vindo. Então, nessa posição que está se enfrentando, né, nesse momento tem a dança, que é uma dança de guerra, né? E realmente, para quem está assistindo, está vendo, ou quem é adversário, assusta um pouco, né? Amedronta, mas é uma coisa que até cientificamente falando, ele acaba despertando no nosso corpo parte bioquímica. Até tem um estudo baseado nisso. É bem interessante, né? Em momentos da gente enfrentar desafios, a gente pode fazer, né, uma dança, ou então posições de poder. Por exemplo, como eu falei, essa aqui, né? Quando uma pessoa
está numa corrida e atravessa a linha de chegada, ela levanta os braços, como dizer assim, né, vitória. Então isso é uma posição que já é de muito tempo, que vem e desencadeia uma série de a parte bioquímica. Então nesse filme tem essa dança e mostra essa cultura que é bem interessante, né? Eu pesquisando um pouco mais, até em um casamento, né, das pessoas que têm essa cultura, o irmão de quem está casando, ele faz toda essa dança, né? E a gente parece que eles estão brigando, né, entre aspas, pela expressão, mas é o maior respeito, né? É um respeito em relação ao conjunto, à pessoa que está ali. Então, assim, esse filme ele traz muito a questão de um respeito, né? A questão a visão do time, né? Não é uma pessoa que vence um jogo, não é uma pessoa que vence uma jornada, mas é um conjunto. Então esse filme traz esse aprendizado. Outra coisa, a questão dos pais. É importante perguntar, né, saber desses filhos o que realmente eles querem. Não trazer frustrações, para depositar nesses filhos frustrações para que eles realizem aquilo que os pais não realizaram. Então nesse filme também traz isso como aprendizado, para que a gente não faça isso com os nossos filhos. A importância de amigos, né, para incentivar é importante. A disciplina também, né, nesse filme mostra a importância, a disciplina de escutar, a disciplina na parte de você executar algo para alcançar algum objetivo é importante. Então assim, e a importância de regras na questão da educação e também na parte de, se a gente falar na parte de família, a disciplina é importante no se importar com esses filhos, né? O dizer o quanto ama esses filhos. E o último aprendizado que eu posso estar falando, compartilhando com vocês desse filme, a vida são escolhas, né, que devemos fazer na nossa vida. Então são escolhas. Então, se a gente for reparar cada cena, né, cada parte desse filme, foi escolha desse adolescente, em parte, né, escolha e também, né, exemplo em casa. A gente está sempre escolhendo, né, como a gente vai se comportar, o que a gente vai pensar, a nossa conduta, o que a gente vai se direcionar. Então a vida realmente são escolhas. E esse filme mostra isso também. E a gente reconhecer, né? A gente reconhecer os nossos erros para a gente, né? E para as outras pessoas. Se vocês quiserem falar, perguntar algo, se sinta à vontade, alguma colocação. Eu recomendo esse filme. Se você não assistiu, assista, né? Para Sempre Vencedor. Além da parte do jogo, né? Esses conceitos, esses princípios se leva para a vida. Tem muitos aprendizados nesse filme, tá? E aí eu quero aproveitar, né, falar que a semana, né, são no canal do Instagram, existe várias programações, né? Dia de quarta-feira, né, toda semana tem um filme, né, para compartilhar aprendizados. No dia de quinta-feira tem a parte de psicologia, né, a saúde emocional. Na parte de mapa de perfil comportamental. Sexta-feira, junto com a Isabel, trazendo a estética e a psicologia. Dia de segunda-feira, encontro de empreendedores, trazendo todos o início, né, informações em relação ao digital, o empreender. E, né, com a Martinha, a Isabel e a Sandra, né, por questão de horário, não está podendo participar. Mas a gente está, né, compartilhando esse conhecimento que é importante para você que está começando no digital. E terça-feira com a Lorena, né, trazendo a experiência de mãe, né, todo o percurso que ela passou, né, uma depressão pós-parto e tudo que está envolvido na figura materna. Quais são os desafios que você como mãe, recém-mãe, né,
pode passar ou está passando e saber que existe direcionamentos. Você não está sozinha nisso e muitas mães estão nessa condição, às vezes até sem apoio. E aí dia de terça-feira para isso também. E tem um canal do YouTube, né, o Whindeson Moraes Coach, o link está na bio. Quem não está inscrito, se você está assistindo, já está inscrito, compartilha o máximo possível. Minha missão sempre é o quê? Crescer e contribuir, tá? É isso que eu quero passar adiante, e você que está assistindo também faça, a mesma coisa, que eu possa influenciar de forma positiva, tá? Então, um forte abraço a cada um de vocês, gratidão por estarem aqui, e que essa mensagem chegue a mais pessoas, e que realmente eu me sinto muito grato por estar fazendo esse trabalho e ajudando o maior número de pessoas, tá? Que eu possa fazer um pouquinho nessa imensidão, mas que possa ser ajudada, muitas pessoas com certeza, tá? Um forte abraço a cada um de vocês, tchau, tchau.